Olá! Oi, Cá! Deixa eu fixar aqui o tema, gente. Vamos ver aqui como é que a gente faz para fixar o tema. Introdução alimentar. Olá! Cadê aqui a Deia? Pronto, tô esperando a Andréia aceitar. Vocês estão ouvindo direitinho? Oi, Cá! Oi, Deia! Boa noite! Boa noite. Deixa eu ver se Tudo eu bem? coloco. Eu Tudo tô tentando bom? fixar o tema aqui da nossa live hoje. É só Cadê? clicar em cima, do Introdução Alimentar, que aí ele vai Pronto. mostrar, fixar tema. Vê se Eu acho aparece. que, eu acho que eu consegui. Pronto, agora eu vou Aí, posicionar. deu. Foi, né? Tá Foi. bom. Tá conseguindo me ouvir Pronto. direitinho? Eu tô, você também? Sim. Ah, então tá ótimo. Vamos esperar um pouquinho, né, até entrar Isso, até o o pessoal pessoal. entrar. Tá ótimo. E aí, quando as pessoas forem entrando, né, elas podem colocar de onde elas são, né, pra gente conseguir identificar de onde elas estão falando, né, e as Isso. dúvidas. Quem tiver pergunta também pode ir colocando aqui, que aí no final a gente vai passando para ver as perguntas do pessoal que deixar aqui nos comentários. Tá ótimo, Oi, combinado. Raquel. Oi, Lu, Giovana, Carol. Já entrou bastante gente, né, Cá? Já entrou a Fernanda, a Vitória, que elas são minhas pacientes. Ah, olha só, que legal. Tati, Quem mais? A Bia. Oi, Bia. Quem mais que tá aí? A Anitta, Lu, a Luciane. Luciana, Luciane. Quem mais? A Camila também, que ela também é mãe da minha paciente. Alô, ai, Lu! A bebê trilingue, a Cá. Oi, Cá. Maria Bonitinha. Aparecida. Vou dar mais um Mamãe, tempinho. tá Essa bom. live tá bem cheia de informação, bem legal. A gente Ah, preparou, né, Cá? Com hoje vai bastante ser um carinho para tema, vocês. é verdade, é um tema bem rico, né? Uhum. Oi, sendo pai. Peraí, o pessoal tá entrando. Bom, Vamos se apresentar um Caio. Oi, pouquinho, Caio. Deia? Vamos, isso. Que às vezes nem todo mundo conhece a gente, né? Tá. Então tá bom. Então, meu nome é Camila Maria. Para quem não me conhece, eu tenho a formação médica em Santos, na nossa querida FICEMES. E aí eu fiz a Uhum. formação de pediatra lá na Santa Casa e fiquei também para fazer a gastropediatria lá. E aí eu tenho um consultório, faço consulta de rotina, faço também acompanhamento, né, específico de gastro e a introdução alimentar é um tema muito frequente lá. E aí a Legal. Déia agora vai se apresentar um pouquinho para falar como que, né, da formação dela, essas Tá. coisas. Meu nome é Andréia, eu sou de São Paulo, né? Vim de lá, me formei na USP, agora eu moro em Porto Alegre. Então, aqui em Porto Alegre, eu me especializei em nutrição materno-infantil, que é uma área assim que eu me identifiquei muito, que eu gosto muito de trabalhar, tanto com gestantes como com crianças, introdução alimentar, dificuldades alimentares na infância, essa seletividade que está acontecendo bastante, né? Depende da Bastante, faixa né? etária. É Eu estou verdade. trabalhando bastante com probióticos também, que a gente tem Ai, visto que bastante, legal! bastante resultado. Alimentação das gestantes, né, que eu já falei. Que é E é muito isso. importante. Uhum. E a introdução Ah, alimentar, né? ai, que também deve ser um tema muito frequente para você, né? Ah, sim, introdução alimentar bastante. Muita procura porque as pessoas querem começar certo, né, a alimentação das crianças. Ah, Eles isso é super querem importante. Eles querem que tenha, que seja tudo assim feito da melhor maneira possível, para que depois a criança tenha os reflexos dessa introdução alimentar correta.
Ah, isso Pra já é o não... primeiro passo, já é super importante, né? A pessoa estar empenhada em começar a em fazer da começar. melhor forma, né? Exatamente. E muitas vezes a família acaba melhorando muito a alimentação deles por conta Com da certeza. criança. Então, para ser o exemplo dela. Então, eu gosto muito dessa parte, né? Então, eu E a gente. atendo. Não, pode falar. Tá, eu atendo aqui em Porto Alegre. Eu tava continuando, na verdade, eu quebrei para continuar um consultório, né? Eu atendo em consultório aqui em Porto Alegre. E atualmente eu estou fazendo meus atendimentos online. Ah, É, muito bom, via lá, excelente. com entrego todos os materiais, então o pessoal tem muita dúvida, às vezes, para o atendimento online ser diferente. É diferente porque a gente não toca na pessoa, a gente não afere as Sim. medidas, mas a gente conversa e é a mesma coisa, a mesma conversa e o material também é a mesma coisa, a gente entrega depois da Ai, que bom. consulta. E Né? E não é é porque a isso. gente tá em quarentena que vai ficar sem acompanhamento, né? Isso é Exato, fundamental. Então, as Excelente. pessoas às vezes precisam, então a gente tem que ajudar, né? A gente ajuda como pode, por enquanto, desse jeito. É verdade. Oi, Fran. Ana, Fran, minha paciente. O pessoal tá Ai, que entrando bonitinho. aí. Ai, que legal. Isso. Então tá. O que a gente tava falando? Que eu cortei ali a parte do. Ah, que você falou, né? Que acaba melhorando muito a alimentação da família, porque a gente fala, ah, é comida da criança. Na verdade, devia ser a Isso. comida de todo mundo, né? De todo mundo, exatamente. Alberto Na entrou. Oi, verdade. Alberto. Denis, oi, Isso. Denis! Ai, que legal. Ele é meu amigo da residência. Ali, ó. Que bom, o pessoal tá entrando ali. Bonitinho, que Participar. legal. Alberto. Quanto tempo. Regina Kummer. Oi, Regina, minha orientadora da pós. O pessoal tá Olha entrando, a só, gente gosta de falar, que né? Da bacana. onde que É as pessoas... verdade. Então vamos começar, né, cara? Eu acho Vamos que... começando? É porque, na verdade, a gente pode voltar um pouquinho, né? Porque acaba ficando um assunto um pouco extenso, né? Porque tem Sim, algumas etapas, mas aí qualquer coisa a gente faz uma retomada, né? A gente faz tá. uma voltinha, né? Porque, assim, na verdade, comer, né, é um processo que a gente já faz desde quando a gente está na barriga da nossa mãe. Por isso que também Uhum. é importante o acompanhamento da nutricionista na gestação, né? Porque a Isso, nutrição começa desde quando a gente está no útero, que a gente se alimenta pela isso. placenta. E aí, quando o Uhum. bebezinho nasce, continua com essa alimentação, né? Mas aí a mãe amamenta. E aí a criança aprende a sugar, né? E quando tudo dá certo, né? Fica com aleitamento materno exclusivo até os seis Isso. meses. Mas se por acaso acontece alguma coisa, as fórmulas estão aí para isso, né? Ninguém vai ficar Uhum. desnutrido, tá todo consegue ficar saudável, né? Com Dentro certeza. da Eu fórmula gosto, infantil. eu gosto sempre de falar assim, não é porque você não consegue. Claro, a gente faz de tudo para conseguir dar o peito, o leite materno, a gente chama consultora, chama de tudo, faz de tudo. Sim, Mas não é porque você não conseguiu e você deu fórmula que você é menos do que as outras, entendeu? sim, Tem exatamente. muitas Isso mães que acabam se sentindo muito mal por não ter conseguido dar o peito, ou acontece, por, né? né? Mas isso não quer dizer que essa mulher é menos mãe, é Não, inferior, tá? imagina. Isso eu acho isso muito legal assim de falar, porque tem muitas. Eu sei que eu passei, né? Então as mães acabam achando, ai, não consegui dar de mamar, eu sou a pior mãe do mundo, mas não é isso, né? Então, isso é bom Né, falar. depende muito, né, da realidade, o que está se É, passando com a mãe, com o bebê, né? Mas as isso, fórmulas conseguem suprir isso com direitinho, né? certeza. E a alimentação é um aprendizado, né? Então, na hora da Uhum, amamentação, a mãe tem que aprender a amamentar, a criança tem que aprender a sugar. Na hora de comer, de começar isso. a comidinha, também é um novo aprendizado. Então, não é porque completou 6 meses, opa, já vai sair Não comendo, é já um vai saber marco. comendo, né? É um marco Uhum, muito importante. Então, uhum. é difícil, né? Então, tem que ter calma. A gente fica muito ansioso, né? Ainda mais os pais de primeira viagem. Com Mas com certeza. calma, tudo vai dar certo. Uhum. O pessoal chega assim com um monte de perguntas, assim, antes de começar a introdução alimentar, o
pessoal vem com muitas perguntas, assim, bem Sim. específicas para ver como é que vai ser. Mas o segredo é manter a calma, a tranquilidade e fazer de acordo com a resposta que a criança vai dando. Porque quem vai guiar grande parte da Oi? Deia? Oi, ei, eu caí? Oi. Eu não sei, mas voltou. Tá. Então, Ai, quem vai voltou. guiar boa parte da alimentação nessa fase de introdução alimentar é a criança. Então, principalmente essa Sim. questão da quantidade, né? Da Da comida. quantidade. A gente Isso. até estava conversando que a gente tem um lema em comum, né? Os pais dão a qualidade e a criança decide a Exato. quantidade, né? Até porque ela está Isso. aprendendo. Então, no primeiro dia pode ser uma colheradinha. No segundo dia, talvez ela cuspa toda essa colheradinha. Exato. E aí Aham, ela vai, com o passar do tempo, ela vai aprendendo e o volume vai aumentando, né? Ela vai se acostumando com a comida. Então, Vai se para ela, ela acostumando. só tomava leite. Então, ela só estava acostumada com a consistência, com o sabor do leite. E com o Então, ela sabor nunca do leite. provou nada. Então, no primeiro momento em que ela vai começar a comer, é uma explosão de sabores, eu falo. A batata pra gente, uma batata pura, sem nada de tempero, pode ser sem graça. Pra gente que já provou tanta coisa. Mas Uhum. pra criança, aquilo é um sabor, assim, muito diferente, muito forte, né? Então, eles Sim. têm que ir aos poucos se acostumando com aquele E, alimento. e a textura também, né? Que muda da batata para os outros alimentos, né? Isso. Muda muito, é. Batata tem uma textura, o brócolis tem outra, Tem o outra. frango tem totalmente, é tudo diferente. Então, a gente tem que começar com muita calma e os pais não podem criar nenhuma expectativa, assim, sobre a alimentação da criança. É verdade. E Porque aí é quanto mais... importante. Pode Não, pode falar. falar. Pode completar. Porque quanto maior a expectativa dos pais para aquele momento, se você bota muita expectativa, você geralmente se frustra. Porque a Sim, criança vai comer é pouco, verdade. Uhum. tem muita coisa. Isso assim é bem... Oi? Deia? Deia? Oi, voltou. Bom, Voltou. E tá. aí, um ponto que eu acredito que é importante a gente comentar, né, antes de falar essas coisas da comida, é porque os 6 meses, né? Isso. Por que que virou a chave e falou 6 meses? É um número mágico? Por que que a gente fala tanto dos 6 meses? Que quando a criança nasce, ela ainda está em formação, né? Então, o cérebro está desenvolvendo, né? O sistema do trato gastrointestinal, o fígado, o rim. Então, 6 meses é quando a criança está mais ou menos pronta, né? Então, você vê que ela já fica Uhum. sentadinha, ela já fica firme. Não necessariamente que ela, né, não deu umas tombadinhas, mas ela já Isso. está mais, né, adequada para comer, o pescoço já está firme. Aquele reflexo da protrusão já diminuiu bastante, da Uhum. linguinha, exatamente. Isso. Ela já desenvolveu, né, as mãozinhas, né, a habilidade motora para ela ir de encontro à comida, que isso é muito importante. Então, quando a gente fala 6 meses, não é um número cabalístico, é um número porque tem um Uhum. embasamento, né? Ele tem um motivo de por que acontecer com 6 meses. E isso é muito importante porque a gente vai se sentir segura, os pais vão se sentir seguros e a gente sabe que a criança está pronta para comer. Pode não estar, né, 100%, mas é melhor. É a melhor fase para a gente poder começar é essa. Exato. E também para diminuir o risco de engasgo, porque se ela tem uma maturidade da cervical, da musculatura da cervical, por dentro ela também está madura. Então, riscos de Exatamente. engasgo também diminuem. E toda essa questão enzimática eu também acho importante colocar. Porque às vezes a criança com 5 meses, ela já tem todos os sinais de prontidão externos, né? Mas a Sim, parte é interna a verdade. gente precisa levar em consideração, porque tem toda essa digestão, a gente precisa das enzimas para digerir os alimentos. Então, não é porque a criança tem 5 mesinhos já, ela já mostra interesse em pegar
Ela já É, senta. é Né? verdade, é verdade. Mas é Bem importante lembrado. esperar, né? Bem lembrado, é verdade. E outra coisa também é a criança estar segura, né? Então, sentada num Isso. cadeirão, né, com os pezinhos apoiados, onde, né, de possível ter uma bandeja, né, aquele bandejão para ela Uhum, apoiar, pôr o pratinho, com aquele cinto de segurança, porque ela vai querer ir de encontro, né? A uhum. comida ela vai querer pegar, então para ela não cair, não escorregar. Ou então, se às vezes Ótimo. não tiver esse cadeirão, pode ser um carrinho que tem um cinto de segurança também, né? Mas de preferência Uhum, não estar sentada no sofá, porque ela vai escorregando, né? Ela uhum. vai caindo, né? Ela já fica mais Exato. torta, né? Então ela tem que estar sempre com a postura reta, a postura Uhum. ereta, né? Ou tentar ficar o mais firme possível, né? E Isso. também com os utensílios adequados, né? Exatamente, não dá pra gente oferecer com qualquer colher para a criança. Uhum. Que eu vou mostrar então os utensílios que eu Ai, que trouxe aqui uns ótimo! para vocês olharem. Então, assim, ó, na introdução alimentar, eu vou dar alguns exemplos. Eu vou começar pelas colheres, tá? Ótimo, tá ótimo. Então, qual que é a colher ideal? Ela tem que ser a menor possível. Então, essa daqui é muito pequenininha, ó, e rasa. Dá pra ver que ela é Uhum. quase reta? Sim, Porque o sim, que dá que pra a ver. criança faz na colher é a sucção. Então, ela vai sugar o conteúdo da colher aos 6 meses, né, no início da introdução. E é Que esse ela tá tamanho. aprendendo a transicionar, né? Da sucção para deglutição. Exato. E esse tamanho entra direitinho na boquinha deles. Diferente, eu trouxe uma para exemplificar. Esse não é bem de introdução, porque tem um garfinho, ó. Mas tem Ah, tá bom. colheres de introdução que elas são desse tamanho já. E esse tamanho, ele não é indicado. Olha a diferença, porque não entra Nossa, na é boquinha muito. da criança. Ela Tem nem abre colheres, tudo isso. isso, porque tem aí por aí vendendo, indicando para 6 meses, e é desse tamanho ou grossa. Tá? Então tem umas Entendi. muito grossas que também não são indicadas, que não cabem na boquinha da criança. Então o ideal é essa daqui, tá? E que Se também você. facilita a aceitação da criança, né? Uma colher fina e Exato. uma colher mais reta facilita até para ela aprender a conseguir Uhum. aceitar o alimento. E eu trouxe uma outra aqui de inox, porque às vezes nesse momento as pessoas não querem comprar pela internet, não querem sair. Pega uma colherzinha que vocês têm em casa de chá, ó. É a ideal, a menorzinha possível e mais rasa, ó. Tá, Essa daqui, tá tá ótimo. vendo? Tá Tá? ótimo, dá para ver direitinho, a colher de chá. Isso. E os pratinhos, quais que eu indico? Eu gosto dessas que tem ventosa. Porque a criança, no início, vocês podem Ah, colocar na bandeja da mesa mesmo, do uhum, cadeirão. Porque aí não tá. corre o risco de ela tirar o prato. Porque eles tiram o prato e atiram no chão. E aí, e aí vai comida por tudo. Mas depois, assim, com uns 8 mesinhos, já dá para colocar essa daqui e fixar na mesa. Na bandejinha Ah, deles com a tá. ventosa. Porque aí ele é mais difícil de tirar, tá? Ah, É legal, tá mais ótimo. difícil, não quer dizer que eles não Que é vão tirar. impossível. Porque o meu filho, ele fazia assim e arrancava, né? Mas é que ele é um pouquinho. É, um Forte. ogrinho. Tem também esses assim divertidos para a criança se interessar mais assim pelo momento da refeição, que tem desenhos, né? Esses Ai, que também é legal. bacana. E por que todos eles têm divisão? Porque na introdução alimentar a gente não oferece os alimentos todos misturados. Então Ótimo, tem excelente. divisão para vocês terem uma ideia de onde colocar. Então, por exemplo, aqui vocês podem colocar o brócolis, aqui vocês podem botar o feijão, arroz e a carne, por exemplo, para ficar cada alimento no teu canto e não ser aquela Sim, gororoba, né? exatamente. Aquela sopa verde, uma sopa marrom que não tem Marrom. gosto de nada. Exato. Uhum. Sem graça, né? Que a Olha, criança vê, sem come graça. sempre aquilo. E por que que a gente Exatamente. acaba orientando assim? Porque com o tempo, quando a criança chega num aninho de idade, ela começa a comer a comida da família. E aí ela nunca viu as coisas separadas e não come. Só conhece Exato. aquela papa marrom, né? E aí depois fala, ai, meu filho não come nada. Isso, aí você vai ver como é que foi a introdução alimentar dele. Aí foi misturado e tal. Aí você já vê o que que aconteceu, né? É E verdade.
E é legal falar dos copinhos, cara. A gente fala dos copinhos agora já? Ah, Tô aqui com podemos? um guia, Você tá né, mostrando? Vamos falar dos copinhos. Então, quando já inicia a introdução alimentar, a gente já tem que começar a colocar água, né? Já oferecendo. É claro que criança não vai sair tomando bastante água, porque eles têm que acostumar com o sabor da água também. Que, Então, né, meu filho não tem gosto. não tem gosto. Meu filho, por exemplo, demorou um tempo para pegar a água, e aí eu fui testando os copinhos. Copinho de transição é de criança para crianças. Vai depender Tá. do qual ele se adapta melhor. Uhum. A finalidade do copinho é que a criança acabe no final conseguindo tomar no copo de adulto, só de Sim. virar, né? Esse daqui é um com bico de silicone, ó. Ah, tá bom. Tá? Dá pra E ver que ela tem que fazer força pra sugar nesse daí. Isso, Tá, isso. E ele legal. tem uma válvula interna, ó. Tá, Isso aqui é que faz a água não vazar, tá? Então isso tá. aqui é importante. Tá Quando vocês ótimo. forem comprar copinho, comprem sempre aqueles que dá para desmontar todo e lavar. Tem Ai, copinho que ótimo, não dá. excelente. Tem copinho que não dá e não é bom de higienizar. Então, se É, puder desmontar esterilizar. tudo, melhor. E esse Ótimo, melhor eu ainda. indico com 6 meses, tá? Esses copinhos aqui. E o legal é que tem as asinhas pra Todas, criança já segurar o copinho. todas Ótimo, elas têm, excelente. ó. Essa daqui também. Essa daqui é uma outra opção de canudinho. Canudo é uma coisa que tem que treinar a criança para sugar. Ela não Tá. vai sair sugando assim lindamente, né? A gente tem que estimular, estimular, estimular. Então, Esse é eu mais tentei difícil. durante um tempo, assim, mais de um mês, a gente tentando os copos. Se não der, a gente troca e vai oferecendo água nos intervalos. Esse aqui também, ó, ele desmonta todo. Ótimo, excelente. Pra Tá. lavar, higienizar, passar a bucha. Isso. Higienizar direitinho. Tá É ótimo. isso. Tem crianças que não aceitam nenhum desses, aí os pais falam que tentaram de tudo, já ficaram meses com os copos. Aí a gente, os copinhos de Sim. pinga, tem crianças que só aceitam tomar, os pais oferecem, e aí eles acham melhor, tá? E aí esses daqui vão Ah, entrando depois, com o tempo, para ir acostumando, tá bom? Esse tá copo é ótimo. quando a criança chega perto, ele é 360. Então, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. É quando a criança já está começando a tomar no copo normal. Mas quando a criança encosta o lábio aqui, sai. Então, ele vai saindo conforme a criança for encostando a boca. Então, ele é um ótimo para Tá. treinar, tomar no copo, para não virar demais, sabe? Para a criança Ele tem não uma se molhar. válvula, deu pra... Mostra de Tem. novo, Deia. Ele tem uma... Mostra Ó, pra gente. ele é Tem todo uma válvula. desmontável. Tem, Tá. ó. Tem aqui, tem esse silicone aqui, ó. Uhum. Tá? Isso aqui que Ai, faz que não legal. vazar. E aí vocês podem ir montando. E também, ó, muito bom de lavar, porque desmonta todo, Ótimo. tá? É só montar de volta aqui. E aí ela encosta o lábio aí, e aí essa parte abre e ela consegue engolir. Ótimo. Isso, ó, ele encosta aqui, só sai por aqui. Se ela encostar aqui, só vai sair por aqui. Então, dependendo de onde ela encostar, sai a água. Mas se ela virar, não sai. Isso aqui é bem excelente. interessante. Esse é o Esse é muito bom. 360. Uhum. Tá. Tá? 360, tá ótimo. Isso aí, esses são os utensílios. Daí depois, quando a criança crescer um pouco e começar a treinar, fincar com garfinho, também é legal pegar um garfinho de criança. Sempre deixar assim disponível uma colherzinha, um garfinho para a criança ir treinando com o tempo ao utilizar. Pra ela também ter a autonomia, né? Pra ela treinar, porque até acertar a sim. boca demora, né? Ela precisa de um certo treino, então... Colherzinha. Esses são... Ai, excelente. Demora, se a gente nunca coloca garfo para ela poder ter oportunidade de utilizar, vai demorar mais para ela começar a comer sozinha com os talheres. Sim, exatamente. Porque ela não foi exposta, né?
Oi, Deia? Alô? Deia? Deia, você tá me ouvindo? Travou? Vocês estão me ouvindo? Travou também. Como é que tá aí com vocês? Gente? Vindo? Como é que tá? Vocês estão me ouvindo? Travou? Tá beleza? Tá. Tá, então da Andrea travou. Então, vamos começar a falar um pouquinho dos alimentos e aí quando ela voltar a gente começa, senão vai atrasar demais. Então, assim, para as crianças que não têm alergia alimentar, a gente costuma começar... Ah, ela chegou, peraí. Vamos ver. Ela vai entrando. Então, para as crianças que não têm alergia alimentar... Oi, Deia! Oi, voltei. Pronto. Vamos começar a falar das comidinhas? Tá. Uhum. Vamos. Então, eu ia começar a falar, né? Que quando a criança não tem alergia alimentar, a gente costuma começar com as frutas. Né? Porque elas são, né, mais palatáveis, elas são docinhas, então a tendência da criança aceitar é melhor, até porque o leite materno ele também já é um pouco mais adocicado, né? Então a gente tem mais essa tendência a aceitar pelas frutas. E aí a gente costuma começar com uma frutinha, né, no período da manhã, mais ou menos, uma fruta por dia, né? E aí dá para ser uma fruta raspada, ou dá para ser uma fruta cortada em pedacinho, né? Ou às vezes uma fruta amassada, né? Mas sempre tentar oferecer essa fruta mais de uma vez para a criança não falar que não aceitou, não gostou, até porque ela ainda está provando desse alimento, né? Então a gente fala que tem que provar o alimento 10 vezes para falar que a criança não gostou. A gente tem que expor ele várias vezes, né? Porque você pode fazer uma banana picada, você pode fazer uma banana amassada, você pode dar a banana para a criança comer com a mãozinha sozinha. Então, só aí uma fruta já foram 3 exposições diferentes. Exatamente. Né? Uhum. E eu quero mostrar aqui para vocês um exemplo da batata, né? Dessas consistências que você falou. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Dá para ver, Cá? Ah, dá para ver que tem uma palitinho. Isso, uma mais picadinha amassadinha e uma mais tipo amassadinha. Isso. E aí essa evolução das consistências, a gente também pode mudar o corte, né? Então a gente pode dar, que nem você falou, não gostou amassado, dá menos amassado, dá em palito, corta em outros formatos, tá? Esse é um exemplo. Com a cenoura a mesma coisa, tá? Ótimo. Mas sempre lembrando que a textura tem que ser macia, né? Porque com 6 meses não necessariamente tem dente. Se tiver, vai ser 1 ou 2. Né? Então, com a gengiva, eles conseguem morder, mas estando numa textura macia. Isso. E para fazer o corte para a criança segurar, a gente faz um cozimento um pouco menos do que o amassado, bem amassadinho, para ela poder segurar e não desmanchar na mão da criança. Que a gente chama do corte para o BLW. Que é tão importante para ela explorar o alimento, né? Então, conhecer o que está mexendo, que tem temperatura, tem textura, tem todo o toque, eles precisam sentir o que eles estão comendo. É verdade. E aí, a gente faz essa, né? A gente começa com uma fruta, né? Todo dia, uma vez por dia. E aí, na segunda semana, a gente já passa para a segunda fruta do dia, né? Então, vai ter mais ou menos uma fruta de manhã e uma fruta de tarde. Isso. E aí, quando tem mais ou menos lá para a terceira, a quarta semana, a gente já começa com a papa salgada, que a gente chama, né? Que é o almoço, né? Que não necessariamente precisa ser um mexidão, um sopão, tudo junto. O ideal é que seja o alimento separado. Então, cada alimento no teu cantinho ali, os pais podem tanto fazer um prato com vários alimentos, ou podem começar tentando um grupo. Se quiser colocar só batata para ver como que a criança reage, isso vai da família, né? Vai da criança também. Vai da criança então, pode fazer das duas formas. O ideal é expor a criança ao alimento mais vezes para ela conhecer. Então, eu sempre falo, introdução alimentar, na verdade, é até 1 ano. Dos 6 meses até 1 ano aí que a criança tem
para conhecer o alimento. E também porque tem muitas formas de apresentação, tem uma variedade de alimentos muito grande. Muito grande. Alguns ainda têm uma dificuldade para no começo, né? Por exemplo, a manga, né? A manga ou você corta ela comprida assim, né? Pra gente poder fazer, ainda nem sempre eles vão aceitar, porque eles vão chupar a manga e vai ficar o fiapo da manga. A manga. A manga tem uma forma muito legal de oferecer. Eu gosto de oferecer manga Palmer, porque ela não tem tanto fiapo. É verdade. A manga Palmer, ela é melhor para criança chupar e tem mais caldo. E a manga que eu gosto, assim, o tipo de corte que eu gosto de orientar é assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Vocês cortam uma fatia da manga. Deixa eu ver, tenta virar que não dá pra ver. Tem luz. Ah, tá. Tem a luz do meu... Melhorou? Pronto, ó. Tá, agora dá pra ver, Aí você corta um jogo da velha. Ah, tá. E aí você vira... Tá ótimo. E depois você abre assim, ó, essa casquinha da manga. Isso. Aí a criança chupa com a casca, porque aí fica bom de segurar. Ah, tá? que Então bacana, é uma das boa formas ideia. de oferecer. Muito bom, boa ideia. Ou então também uma mão, né? Corta de comprido, deixa a casca e ela também pode escorregar. Para não escorregar. Isso. Também é muito legal essa parte do abacate, porque o abacate é uma fruta que se desmancha muito fácil, né? Então vocês também podem deixar com casca. Então, por exemplo, aqui nessa foto aqui que eu vou mostrar aqui, cadê? Peraí. Aqui. O abacate, vocês podem deixar e cortar. Dá pra ver? Dá pra ver ele inteiro, ele picado e amassadinho. Isso, ele inteiro tem um pedaço da casca para a criança não escorregar a mão. Ah, legal. Eu tinha pensado isso do mamão também, tá? A mesma ideia. Olha só. Legal. Isso aí, Muito que aí bom. não escorrega. E tem algumas pessoas perguntando, né? Eu começo primeiro como? Com amassado, com um pedaço? Na verdade, né, sendo um alimento macio, tanto faz, né, Déia? Pode começar com ele amassado, pode começar raspadinho, né? Isso, tanto a banana raspada como amassada vai ter quase a mesma textura, né? E a manga também, se você raspar a manga ou amassar a manga, vai ter a mesma textura. Então, vocês podem ou amassar ou raspar e também deixar a criança conhecer o alimento segurando ele, que eu acho muito importante para ela saber o que ela está comendo. Que eu gosto sempre de fazer essa comparação de quando você vai viajar para um lugar, vai para a Índia, e você vai ter que comer a comida de lá com os olhos fechados e não vai saber o que é. E você vai ter que comer. É o que a criança sente quando Porque ela não ainda sabe. não conhece, né? Não conhece a textura, não conhece o gosto. É verdade. Ela nem sabe o que é aquilo, né? Imagina alguém colocando a colher ali para você abrir a boca. É, uma boa comparação. E aí quando tem muita criança que chora, começa a falar, não quer, né? É verdade. E aí a Ju, ela fez uma boa pergunta, né? Quando a gente coloca o almoço, né? Ou o jantar, como que a gente apresenta a parte das proteínas, né? Do frango, da carne. O mais desfiado que vocês conseguirem. Então eu sempre falo assim, se vocês forem usar uma carne, usa de preferência uma que não é tão seca. Então, por exemplo, peito de frango é mais seco e prefiro usar sobrecoxa sem a pele, que é uma carne mais suculenta, né? Ou músculo na panela de pressão, que também fica tudo que vocês colocarem na panela de pressão, ela vai se desmanchar. E aí vocês podem desfiar e até cortar com a faca. Então, a textura do frango, eu vou mostrar aqui pra vocês, ver se dá pra ver. Ah, sim. Dá pra ver. Isso daí já é o frango mesmo, né? É o frango, Tá bom. E isso daí dava pra usar como se fosse recheio de coxinha. Exato. Recheio de coxinha, é mais verdade. essa textura aí, tá? É que a criança consegue engolir. E se vocês verem que a criança tá com alguma dificuldade ainda, tá cuspindo, ou ainda não é o momento, ela precisa ir acostumando mais vezes com essa textura, não vai desistir, né? Não desistam nas primeiras tentativas. Né? É verdade. Sejam firmes. Tem que tentar mais vezes. Se vocês verem que não tá dando, vocês podem colocar um tomatinho ali para cozinhar, para deixar mais suculento. Podem colocar azeite de oliva extra virgem também, para dar uma molhadinha.
É tá? verdade. E o azeite de oliva vai ajudar muito também na constipação, né, Cá? Quando a criança Sim, nessa fase fica mais o azeite. trancadinha, que é É normal, verdade. né? Até É normal. assimilar. Acontece muito, né? Porque antes só tomava leite, né? Agora come comida. Por isso que é importante a Isso. água, né? Isso, a água também. Por É isso que é importante a verdade. água, tá? E outra coisa que eu ia falar também da carne, né? A carne moída, a gente pode tentar pedir para o açougueiro, sei lá, moer umas 2, 3 vezes, Uhum. né? Para já tentar ficar uns pedaços menores, né? Isso, quanto mais moída tiver, melhor. Mas é importante também a gente ir evoluindo essa textura e não deixando sempre assim. Então, com 7 meses já tem que estar um pouquinho menos moída. Com 8 meses, um Ótimo. pouquinho menos ainda. Mas com Ó. 6 meses, quando a criança está iniciando, se não estiver dando certo, a gente pode até passar essa carne no mixer, dar umas pulsadinhas e depois fazer na frigideira. Que aí Mas fica ela nessa ainda consistência. crua. Crua, isso. Crua. Não é para virar aquela papa mole, Não, tá? Porque a exato. criança ela precisa assim, de texturas mais rígidas, até para estimular a mastigação, Exatamente. Tá, mas é tá? uma boa dica. Olha, Uhum. o Francisco, meu amigo lindo, ele até falou, adulto também pode comer essa comida. E é verdade, né? Na verdade, todo Claro. mundo, né, tem que comer isso, né? É Aham. uma comida Família toda. saudável, a família toda. Se quiser também, a mãe pode congelar, né? Colocar numas forminhas, Exato. nos Olha só, cubinhos, né? eu, Pra mo- mãe eu também não trouxe, ter esse trabalhão. Ó, tá eu vendo? Que trouxe aqui, prática. né, que eu tava montando. É que eu tô fazendo um curso de introdução alimentar, né? E Olha, gravei. que Aí eu linda. peguei aqui para vocês verem. Isso é uma forma de gelo com tampa. Se não tiver com Tá, tampa, tampa de algum jeito no freezer, tem que estar fechado. tá bom, E tá aqui ótimo. eu tenho, o que que eu tenho aqui? Cenoura, o frango, brócolis, ó, tudo cada um no teu cantinho. Por Já quê? Opa, cozidinho, já né? cozido, Tá, já já cozidinho. amassado, tá tudo amassadinho, ó. Dá Tá pra ver? vendo Dá só? né? Ô, dá pra ver, dá sim. E aí, Dá quando a pra mãe ver. for, ai, hoje eu vou fazer a comida do meu filho, ela tira um cubinho, ó, ele sai, Uhum. ó, tira um Olha que cubinho legal. de cada alimento. Então, daqui a pouco eu mostro a lista de grupos alimentares de Tá, uma é verdade. refeição completa, Boa tá? ideia, numa ideia de cardápio, tá? Isso. E aí vocês podem descongelar e fica cada alimento no teu No cantinho. seu cantinho, exato. É Porque não é porque muito, é pra muito ser um prático. alimento saudável que é pra ser uma tortura pra mãe, uma tortura pra família, né? Na verdade, Isso, o que tem que ela ser. puder ser prática já ajuda Isso. bastante, né? Isso, e por exemplo, se a família vai fazer feijão, não precisa fazer o feijão da filha, do filho e o feijão da Uhum, família. uhum. Faz o mesmo e tempera o do adulto depois. Porque a Sim, gente tem que lembrar que o da criança não pode sal, né? Até 1 aninho. exatamente, exatamente. Ideal é que não vá sal. Não vá sal. No começo, até se puder, sem o tempero, né? Tipo cebola, alho, até para a criança sentir o gosto daquele alimento, né? In Isso. natura. Mas depois, com o passar do tempo, pode, né? Colocar alho, Isso, esses cebola, né? Um cheiro temperinhos verdes. verde. Verdes saudáveis, né? Fresquinhos. Sim, cebolinha, salsinha. Nada de Tá comprar ótimo. esses caldos Não, artificiais, tá? Não não. comprem. Tá, É tá puro ótimo. sódio e glutamato ali. É, não tem nada de saudável ali. É prático, mas não é saudável. Essa praticidade a gente não aceita. Não dá, isso aí não dá. Uma Tá? coisa também que eles estão perguntando, Deia, é do ovo. A gente já pode colocar o Tá. ovo já, né? Sim, o ovo a gente pode desde a introdução alimentar. Tem muita gente que tem medo do ovo por conta das alergias, né? As Mas se a alergias. criança ela não é alérgica, ela não é uma criança já que tem sinais de alergia, a gente pode iniciar com 6. Na verdade, Tem. deve, né? Deve iniciar, É. porque tem aquela questão de quanto mais a gente postergar a introdução desse alimento, maior a chance da criança desenvolver, né? Sim, é verdade. E aí o ovo ele pode ser, a gente pode fazer ele mexidinho, né? A gente pode fazer ele Isso. totalmente cozido, né? É Uhum. importante que não tenha nenhuma parte crua do ovo, né? Ele esteja Exatamente. bem É. refogadinho. Não façam ovo com gema mole para criança, tá? É, Porque já ainda não teve pode. casos no consultório de crianças com diarreia. Aí foi investigando, aqui que ela comeu, né? Ah, eu dei ovo com gema mole em 2 dias, 2 dias seguidos. Daí deu diarreia, mas é melhor não, tá? É verdade, bem lembrado, não pode. É,
Que mais? Vamos ver aqui mais o que eu tenho aqui na minha lista. Eu tô perdida. Olha a minha lista. Olha Guia, só. eu tenho guia também, mas né, esse guia aqui tá. Vamos lá. Que mais? O ideal é que o prato da criança seja igual dos adultos, né? Porque aí a Sim. criança ela come sempre pelo exemplo. Então, Era tudo isso que eu ia os falar. pais comerem, eles têm que estar comendo junto, para eles se interessar. Porque vocês, pais, são o espelho da criança. Ela vai usar vocês como exemplo e vão seguir o que vocês fazem. É E verdade. vão imitar. E dentro do possível, se todo mundo puder comer junto, é melhor ainda, né? Porque aí a criança vê que no prato dela tem o verdinho, mas no da mãe tem verdinho, no do pai tem verdinho. Então, se Ótimo, os isso pais aí. não gostam muito do verdinho, é uma boa hora para aprender a gostar. Para ser um bom exemplo. Porque não dá, né? Para no prato da criança ser todo colorido e do pai e da mãe é só arroz, feijão e bife, né? E aí? Com que cara, com que moral ela vai falar para a criança, ó, come isso aqui? A criança vai dizer, não, você não come, não tem no teu. Isso é tudo inconsciente, sabe? A criança muito pequena, ela não verbaliza, mas ela tá ali, ó. Tá absorvendo aquilo que os pais não estão comendo, né? Por que eu tenho No que começo comer? ela pode até aceitar, né? Mas aí quando já tiver maiorzinha, 1 ano e meio, Exato. você já vê que ela recusa, que ela empurra o pratinho, é porque ela não tem incentivo, né? Ela olha pro lado e é um prato diferente do dela, né? Isso. E essa é uma das maiores causas de seletividade da criança, a falta de exemplo. A falta de casa. exemplo. É verdade. É verdade, o exemplo é muito importante. Nunca obrigar, né, a criança a comer. Sim. Então, se ela não quiser mais, a gente nunca força. Então, a criança, se ela não quer, porque ela não tá, ou não tá se sentindo bem com aquele alimento, ou não tá pronta, ou não tá com fome naquele momento, tá? Então, porque nunca a questão forçar. da saciedade deles é uma coisa bem definida, né? Então, a saciedade, eles têm plenamente, eles sabem quando eles estão satisfeitos, então não precisa ficar empurrando, né? Senão fica aquele momento de tortura, fica aquela coisa assim, lá vou eu comer de novo, né? Exato. E aí a gente acaba, às vezes, de tanto forçar, já teve casos lá no consultório da criança que não consegue parar de comer. E aí você vai investigar como é que foi lá no início, o que aconteceu quando ele era menor, é porque essa criança sempre foi instigada a comer tudo, a mais do que precisava. Tem pais que só param quando a criança faz ânsia de vômito. Nossa. E aí essa criança vai ser uma futura pessoa que come e não sabe quando parar, né? Outra coisa também importante é não comer na frente de televisão, de tela, ou comer distraída, né? Bem porque lembrado. Quando ela come distraída, ela perde essa noção da saciedade, né? Então, enquanto ela é pequena, ela consegue entender, né? Que ela já comeu, ela já está satisfeita. E aí a gente cresce, né? Fica acostumado a comer, a gente come porque é gostoso, a gente come porque está distraído. E aí a gente acaba, né? Tendo essa tendência à obesidade. Então, por isso que é importante a gente... né, falar, insistir quando der, não ter esse uso de telas, né? Porque a criança sabe quando ela está satisfeita. E quando a gente coloca a criança na frente da TV, ela só engole, né? Ela não tem essa relação com a comida. Ela não cria um vínculo com a comida. Então ela come porque ela tá hipnotizada ali na tela, né? Ela engole. Sim. Não tem esse aprendizado, né? De pegar, né? De textura, né? De sentir o cheiro, de ver a cor, né? Porque vai sujar, né? Já diz uma marca famosa, se sujar faz bem. Né? Então faz parte e do você não sabe, né? como que suja. Olha, quem tá iniciando a introdução alimentar, compra sabe aqueles papel bem baratinho para forrar o chão. Porque aí a criança faz uma bagunça, assim, 1 metro de raio, assim, sabe? Até 2, depende pra da criança. Dar espaço para os bracinhos, né? Jogar longe, assim, ó. Isso, e eu gosto de falar que essa bagunça, essa sujeira, ela dura, assim, até 1 ano, geralmente. Porque aí depois ela já tem autonomia, ela cria aquela coordenação motora de pegar o garfinho, de pegar a colher. Principalmente essas crianças que manipularam o alimento. Que treinaram, então né? Isso, treina. E aí essa sujeira vai diminuindo. Então vale a pena. Não fiquem muito focados na sujeira. Não fiquem muito focados, vai sujar, vai bagunçar. Isso aí passa rapidinho, é uma fase. E é tão gostoso, né? Fica um momento alegre, né? Fica uma lembrança boa depois. E é bom a mãe estar tranquila para passar esse sentimento para a criança.
porque quando a mãe tá assim tensa e ansiosa para que a criança coma, ela sente isso também. E a tendência é que ela não coma, tá? É verdade. E aí, como eles ainda estão em aprendizado, né, que a gente até citou, né, que vai até 1 ano de vida, é normal eles complementarem com um aleitamento, né, ou até o aleitamento Isso. ou a mamadeira, porque, né, imagina 2 garfadinhas, 2 colheradas, não é isso que vai sustentar um dia inteiro, né? Então, é a introdução alimentar, mas quem ainda vai sustentar grande parte do dia é a parte do leite, né? Ou seja, aleitamento materno, ou seja, a fórmula infantil. Mas a gente tem que oferecer, né? Tem que expor para a criança treinar. Mas quem ainda vai sustentar vai ser o leite, né? Para elas não ficarem desesperadas, essas coisas. Exato. E o que acontece muito é, às vezes, a criança de 6, 7 meses está com tanta fome que a mãe acha, agora eu vou dar comida porque ela vai comer, tá com fome. Só que o que acontece é o contrário, porque quando a criança dessa fase tá com muita fome, a primeira coisa que ela vai querer é leite, que ela conhece, que sacia a fome dela. Então eu sempre falo, dá um pouquinho do peito, depois espera um pouquinho para dar comida, porque criança com fome não come, fica estressado. Fica estressado. E aí o peito às vezes acaba que até acalma, né? A mamadeira, enfim, até acalma, não precisa dar aquela mamada, aquela mamada inteira, completa, né? Sim, mas o importante é falar que a fórmula, não é legal a gente colocar a fórmula logo em seguida da comida. Assim, logo em seguida porque tem a questão do cálcio, né? Que atrapalha a absorção do ferro. Então, o ideal é sempre esperar um pouco. Um pouquinho, mas isso não acontece com leite materno. Leite materno pode. É verdade, tem uma boa absorção, é verdade. E aí, água nos intervalos, né? Exato. Uma coisa que a gente também não abordou é a parte do suco, né? Que eu vi que tem bastante gente perguntando do suco. Porque o suco, né, a gente não orienta, né? A gente não sugere fazer antes do 1º ano de vida, né? Por quê? Porque para fazer uns 100 ml de suco de laranja, vão 3 laranjas, né? E aí a gente tira a experiência da criança de mastigar, né? Ela treinar a mastigação, treinar a deglutição da laranja, sem falar na quantidade de a frutose, né? A própria frutose, mas é açúcar, né? E a gente incentiva o suco e não incentiva a fruta, né? Exatamente. E a questão da fruta é que a criança acaba comendo a fibra, né, do alimento. Sim, que ajuda no intestino, mais uma vez, que está em fase de adaptação. E é normal sair pedaços de comida, né, nas fezes, tá? E a banana sai em minhocas pretas. Os pontinhos pretos, bem colocados, saem os pontinhos pretos, é verdade. O pessoal perguntou da água de coco, né? Então, a água de coco não é para substituir por água in natura, tá? Porque a água de coco ela é considerada um alimento que contém muitos sais minerais, nutrientes e tem outro tipo de sabor. Então, não é para substituir pela água in natura. E até 1 ano é melhor não oferecer. Tá, é verdade, bem colocado. A parte também, perguntaram aí a parte de salada. Como oferecer salada? Ah, salada. As hortaliças, a gente pode oferecer elas bem picadinhas e refogadas nesse início, tá? Não é para começar, não precisa dar as folhas assim cruas, porque a criança geralmente ela não consegue comer. Mas vocês podem picar e refogar. Mas depois é importante sim expor a criança a salada crua. Até quando ela pegar com a mãozinha, assim, né? Dela pegar a mãozinha, ter essa, né? Experimentar, né? Ter essa experiência com a folha. Porque o tomate é uma coisa que vai fácil, né? A gente pode cortar ele compridinho, o tomatinho cereja, corta no meio, né? É chamativo, ela tem mais uma tendência a aceitar, né? Isso. Aí a hortaliça dá pra refogar que fica molezinho, tem textura pastosa, assim, fica bem mole. É verdade. Tá ótimo. Vamos falar do os pais decidem a qualidade, né, que a gente falou, e os filhos a quantidade, né, isso é importante. É verdade, porque assim, a gente sabe que agora nesse comecinho, eles vão, né, ter uma certa dificuldade para aceitar, mas é importante a gente expor o alimento. Né? Então a gente tem que expor o alimento, né, da forma mais saudável possível. E aí eles vão decidir o quanto que eles vão comer, né? Então no começo vai ser 1 colherada, 2 colheradas, até eles irem aprendendo a
comer melhor. Mas o importante é que com os 7 meses eles já tenham 2 frutas por dia, o almoço e o jantar. Né? Então, isso é uma forma gradativa, é uma forma lenta, não precisa ter pressa para comer. Então, com 6 meses, a gente começa com a frutinha, a gente começa com a água, aí a gente põe o almoço, mas com 7 meses, a gente já começa com o jantar também, a ponto dela já ter essas 4 refeições, a gente já começar a fazer uma rotina, né? Para tudo elas precisam de rotina. De rotina. Né? Então, né, uma frutinha de manhã, o almoço, uma frutinha da tarde e o jantar. Né? E leite nos intervalos, água, bastante água, porque o intestino vai mudar, vai ficar mais firme, e água à vontade. A água ajuda. Tá? E essa questão do... Vamos ver o que mais que a gente anotou aqui. Tem mais alguma coisa anotada? A gente pode ir para as perguntas? Vamos para as perguntas, porque senão não dá tempo de fazer. Faltam 10 minutinhos. Cair a live. Faltam 10 minutinhos. Tá, então vou começar aqui com as perguntas que fizeram, tá? Tá bom. Deixa eu abrir aqui. Podemos congelar legumes e verdura dos bebês? Podem congelar. Eu gosto que as pessoas façam para uma semana. Porque não vai estragar, mas com o tempo do congelamento pode ir mudando algumas características de textura, de sabor. Então o ideal é que a mãe faça no fim de semana, né? Que geralmente tem mais tempo. Sim. Congele para a semana e vai utilizando. Tá ótimo, porque ainda fica fresquinho, ainda fica com as propriedades, né? Exatamente. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui o que é mais que eles perguntaram. Por que o intestino do bebê prende na introdução alimentar? Então era aquilo que a gente estava conversando. Prende porque ele estava acostumado só a tomar leite, né? Ou seja, fórmula, ou seja, leite materno. E aí agora ele está comendo, né, alimentos sólidos, né? Seja fruta, seja comida, que são mais consistentes. E isso tende a aprender, né? O intestino fica um pouquinho mais preso, mas depois melhora, né? Fazendo, né, deixando as fibras, não batendo, não passando na peneira, né? Deixando as fibras dos alimentos e tomando água, a tendência é melhorar. Outra estratégia assim que funciona muito para constipação eu uso em último caso, tá? Mas funciona. Ameixa seca fervida em água, aí amassa tudo e dá para criança. Isso aí funciona muito bem, porque o meu filho não funcionou azeite, não funcionou água, não funcionou nada. Aí eu botei ameixa ali e deu. Mamão, Sou fã da ameixa preta. Eu também falo isso. Meu bebê faz 6 meses, dia 20. Agora estou ansiosa. Pode usar temperos naturais como orégano? Bom, o ideal é usar um alimento in natura e depois começar a usar mais temperos quando a criança já tiver provado o alimento puro, né? Sim, é verdade. Mas quando for alimento fresquinho, pode ser, né? Pode. Tipo, temperos, né? Cheiro verde, essas coisas. Aí tem outra aqui. Quanto de porção, né, quantidade, eu ofereço no almoço e no jantar? Que também era isso que a gente estava comentando, né? Que no começo eles vão aceitar 2 colheres, né? 3 colheres. E aí a quantidade vai aumentando ao longo do tempo, né? Mas assim, no almoço lá para 6 meses, se for uma colher inteira... Já tá ótimo. Já tá no lucro, já. Tá, a gente já falou aqui essa. Há 15 dias estou tentando fazer minha baby comer alguma frutinha e nada. Ela só chora. Isso é normal? Olha, se a criança tá chorando é porque ela não tá confortável, alguma coisa não tá bem. Sim. Então, ou a gente espera um pouquinho, vê o que tá acontecendo. Não é normal a criança ficar chorando, tá? Às vezes ela não... E é melhor nem deixar chorando enquanto tá comendo, né? Isso traumatiza. Pra ela não criar, exato, não criar, né? Não relacionar a comida com uma coisa que ela acha ruim. Né? Exatamente. Isso aí. Tem mais alguma ali? Tem aqui, ó. O que faço quando o meu bebê de 7 meses não aceita frutas? Assim, né? A gente pode oferecer outros tipos de frutas. A gente tem muitas opções, né? Ou então, talvez, oferecer outras formas, né? Então, se ela não aceitou amassado, tenta picadinho. Se ela não aceitou picadinho, tenta dar inteiro para ela segurar com a mãozinha dela, né? Eu acredito que a gente tem
bastante Outras variedade, né? formas, Outras outros formas da gente. cortes, né? Outros cortes, exatamente, pra gente poder oferecer e ver se dessa A outra maçã, forma ela aceita. a maçã, por exemplo, dá para cozinhar, a banana dá para colocar na frigideira, deixar quente, porque tem crianças que gostam de coisinhas mais quentes, mais morno, né? Não Sim, quente, morno. sim, é verdade. E é Tá? uma outra apresentação, né? Isso. Qual a frequência posso dar enlatados a partir de 2 anos? Uma vez por semana está ok? A pergunta da Lu Causi. Então, o ideal é não oferecer enlatados, tá? Até porque a gente sabe que tem todo o processo lá aqui para produção, né? Mas se a Uhum, pessoa não tem opção, não tem como comprar peixe, não tem peixe na região, é melhor do que nada. Porém, os enlatados a partir de 2 anos, não é para sim, oferecer antes, tá? exatamente. Até pelo risco, né, de botulismo. Uhum. Também não Deixa dá eu ver. todo dia, né? Dá um espaçamento aí de tempo. Aí perguntaram de água ou água fervida, ou então a água mineral, né? Mas se for água fervida, espera, né, esfriar. Isso, aham. Que mais? A quantidade de água, na verdade, como eles ainda vão ter que se acostumar com o sabor, né, que não tem, então a gente pode começar com uns golinhos ao longo do dia, né? E aí, com o passar do tempo, eles vão aceitando mais a água, mas não tem um volume Não pré-determinado, tem. né? Vai de acordo com a criança e é o adulto que vai ter que ir oferecendo para estimular isso, tá? Exatamente. É recomendado oferecer fruta cozida? Você pode dar fruta cozida sim, sem problema nenhum. Pera, maçã, tudo que for mais durinho assim, tá? Mas é bom dar in natura também para a criança conhecer essa textura diferente. Vai mesclando, né? O ideal é ir mesclando. Sim. Seria legal usar aquela chupeta de alimentação? Então, Não. essa chupeta de Desculpa. alimentação, ela funciona como uma Não. peneira, né? Não, imagina, mas é porque a gente fala não, né? Porque ela funciona como aquele peneirão, na verdade, né? Então, toda a fibra da fruta vai ficar presa dentro dessa cestinha, né? Tipo um basquete, assim, né? Exato. Vai ficar presa dentro dessa cestinha. Então, que é a ideia da gente não peneirar, da gente não passar no mixer, né? Não bater no liquidificador. É a mesma coisa para essa cestinha. Isso aí. Então, a gente não E sugere. ela não vai ter contato direto com o alimento, porque essa cestinha vai criar uma barreira, né, dela Sim, com o alimento. exato. Exatamente. É bem Ó, isso daqui a pouco aí. vai cair a live, mas a gente pode, né, voltar aí para terminar de responder as Tá, reconectar, perguntas. né? Tá Isso, e bom. deixa a live salva. Salvar a live. Ah, tá Pra bom, gente com poder. certeza. Com Outra certeza. pergunta. Ah, Por que alguns alimentos que o bebê tem hábito de comer de um dia para o outro ele recusa? Pergunta da Michele. Bom, é normal de um dia para o outro. Hoje ela amou mamão, amanhã ela não comeu, não vai comer de jeito nenhum. Isso é normal, porque a criança, né, ela pode sim gostar hoje e amanhã não tá afim, que nem a gente, né? Adultos também é assim. é Então, verdade. aí você oferece outra fruta, tem tantas frutas aí pra gente ofertar, né? E É aí, depois de normal um ela. tempo, oferece outra vez, né? Essa Isso. fruta, não Volta a esquece. oferecer. Volta a Porque oferecer. muitas vezes os pais, ai, não gostou, não vou mais dar. Esse é o maior erro, e a criança nunca mais entra em contato com o alimento, né? E aí não tem mais a oportunidade de gostar dele. É verdade. Perguntaram aqui, qual que é o melhor peixe para oferecer? Peixe é aquele, o ideal que não tenha espinha, né? Que tenha, Espinha. E então seja cação, é bom, né? Porque tem bastante carne, né? Que é uma, tá imposta, que é e é mais bem macio, filé, né? é macio, filé, né? Filé de Filé de pescada, tilápia. merluza, tilápia. O salmão também é Exatamente. uma boa opção, porque a espinha dele é grande, né? Então, quando a gente corta o Sim, filé, geralmente não tem, quando a gente pede para limpar direitinho, é tá? verdade. Prazo de validade, já falei. Pode dar mel junto com fruta para bebê menor de 1 ano? Não, gente, mel não é indicado para crianças menores de 1 ano pelo risco do botulismo, mesmo aqueles que a gente compra no mercado, tá? E outra, ele tem um poder de adoçar muito grande, né, cara? O Sim. mel é bem doce. Sem falar que as papilas gustativas, elas ainda estão em formação, né? E tudo Exato. isso é um processo de aprendizado. Então, se a gente já colocar, né, enchê-la de informação doce, a gente não estimula as papilas gustativas para os alimentos salgados, né? Então, isso é bem Isso. importante da gente também estar sempre estimulando. Por isso a gente diz sempre até
o doce a gente restringe o máximo, não é para dar até 2 anos de idade, que é a 2 fase, anos de né, em que a idade. gente forma paladar. Forma Então, paladar. doce. Exatamente. Que mais? Tem mais alguma aí? Deixa eu ver. Aqui tá falando que vai encerrar. Posso encerrar e a gente começa de novo? Porque a gente ainda fala de Pode. cardápio.